Quebra do osso. Muito de saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. No Quebra do Osso de hoje eu conto aqui com a presença do meu companheiro de matilha, Pedro Nogueira. Fala, Pedro. Opa, e aí, cara? Tranquilo, velho? Ah, tudo na merda. Tô aqui de arame e tal. Acontece nas melhores famílias. Nas piores com mais frequência. É, mas não tinha como escapar disso, né? Olha onde a gente tá. Exatamente. Pedro, hoje nós vamos aparentemente concluir a nossa jornada pela UIRM, né? A gente já vem falando aí a respeito da UIRM nos Garocasts antigos. Agora na nossa terceira temporada a gente fala sobre Malfeias e sobre os dançarinos da Espiral Negra. Fizemos o quebra das Isaac e agora, conforme prometido no Garocast de número 32, hoje, meu irmão, são os 9 círculos da Espiral. Acho que hoje faz sentido você colocar tocando Queen. If I'm not back again this time tomorrow, carry on. Porque... Hoje, meu irmão, vai acabar a gravação aqui do Quebra do Osso, banho de sal grosso, essas porra toda, porque fudeu, né? Mas vamos. Temos aqui um iluminado e um portador da luz. Acho que pelo menos a gente tá bem selecionado para a missão. Exatamente. Acho que hoje não vai dar ruim, não. Não tem como, não. Mas então, vamos lá, né? Bem, vamos começar a falar um pouco a respeito do termo, Pedro, porque tem essa história, né? Desde que os uivadores brancos, eles então caem para o UIRM, através de um portal que eles acham e eles vão em busca lá de derrotar o inimigo de uma vez por todas, eles acabam dançando a espiral negra, né? Então você vai ter esse termo, né, de caminhar a espiral, de dançar a espiral. Bem, o que acontece é o seguinte: os uivadores brancos, eles vão da Terra para Malfeias, e em Malfeias eles encontram a entrada para o labirinto, e então eles descem no labirinto, né? Essa entrada pelo labirinto, ela é a principal entrada, né? É uma grande espiral esculpida no chão da catedral, que é o Templo Obscura, que a gente já se referiu a ele no cast sobre Malfeias. E ali, nesse lugar, né, enfim, vai ser completamente fedido, a iluminação do lugar ele se dá através das chamas tóxicas e coisas do tipo, e então eles têm esse padrão manchado de sangue da espiral por onde eles vão descendo para um lugar onde não se sabe exatamente. Certamente um outro bolsão da UIRM ou qualquer coisa do tipo. E aí, o que acontece? Enquanto o dançarino da Espiral Negra, né? Ou o futuro dançarino da Espiral Negra, enquanto ele trilha por esse caminho, ele vai indo pra frente e pra trás, ele vai entrando em transe. E esse transe vai concedendo a ele visões, né? De um reino completamente maluco, fora do espaço e do tempo. E então, nessa busca de visão e nesse transe que se dá a dança. Então ela é um tanto quanto a dança de fato acontece, só que não é nada programado. Não tem assim, olha, 1, 2, 3, 4. Não tem o Carlinhos de Jesus lá ensinando a galera como é que é os passinhos, mas... Sabe o que eu penso, Chu? O quê? Nas igrejas católicas, existe, assim, ao redor da nave, né, da construção, existem os passos como é que chama? Da Paixão de Cristo, né? Todos aqueles momentos lá, eles são representados por eventos que, assim, em outro tipo de narrativa, eles nem são necessariamente importantes. Por exemplo, tem um momento em que Jesus tropeça. Isso é só um marco na história. Não quer dizer que aquele tropeção é algo além do tropeção, né? Mas ele serve para contar aquele evento, que é de grande importância. Eu imagino que o que representa a dança aqui é mais ou menos a mesma coisa. O lobisomem, ao descer aquela espiral, ele é levado a situações e ele é levado a comportamentos e pensamentos que são os marcos da dança. É como se fosse o primeiro passo da dança, qual é? É um pezinho para a direita? Não. É ter um insight, é ter uma visão. Por isso que ela é uma dança literal, mas ela também é uma dança metafórica. Ah, com certeza, né? Funciona aí dessas duas maneiras. Das duas formas. Só para deixar bem claro aqui que o Pedro acabou de ofender todos os nossos ouvintes católicos, mas beleza. Não, poxa, não tô ofendendo ninguém. Eu tô fazendo uma comparação, mas
É uma adequação, não é uma comparação de igualdade. Não, eu sei. É uma coisa está para a outra, é só isso. Não. Mas, de qualquer forma, acho que vale a pena ressaltar, porque talvez tenha ouvinte que esteja chegando aqui antes de ouvir o cast sobre Malfeias. Acho que é importante falar o seguinte: a espiral não é Malfeias, é uma parte dela. Sim. A parte talvez mais concentrada da energia da corrupção, porque ela é onde a Wyrm está. Mas existem outros locais de Malfeias, né? Uhum. Eu sempre me lembro de Mordor, porque Mordor é a mesma coisa. Tem lá um local onde existe uma grande concentração de orcs, existe um outro local onde estão as grandes bestas lá as aranhas gigantes, etc. Shelob E tem lá, a própria... Isso. E existe o local onde Sauron está. Né? Então, em vez de ser uma torre apontando para o céu, a gente está falando de uma espiral no coração de Gaia, né? Uhum. Acho que fica por aí. E só pra fechar o lance da dança, eu acho que a partir de agora, se eu fosse narrar alguém dançando a Espiral Negra, esse dançarino, ele certamente seguiria o passinho do Romano, mas... Realmente. Ia ser pelo menos divertido. Bem, então a partir de agora nós vamos descrever os 9 círculos do inferno, ou quer dizer, da Espiral Negra. E para os ouvintes aí que quiserem dar uma olhada aí na bibliografia, a maioria dessas informações aí elas foram retiradas do livro da Wyrm, da 2ª edição, e do Chronicle of the Black Labyrinth, aí que não tem em português porque ninguém traduziu essa merda. Opa, foi mal. Vamos lá então. Bem, o que são esses 9 círculos, né? Os teurges, eles entendem esses 9 círculos como se fossem caminhos de sabedoria, né? Eles são círculos concêntricos e em cada um deles você vai ter ordalhos, né? O dançarino da Espiral Negra, ele acaba passando por à medida que ele vai passando, ele vai sendo testado a fim de conquistar, inclusive, um novo posto. Né? Diferente dos Garou, que eles se desafiam e aí a gente vai ter 5 postos, os dançarinos da Espiral Negra eles não fazem isso. Cada um, quando o renome dele diz isso, né? Eles então eles realizam um ritual, vão para a Espiral Negra e aí eles passam pelos círculos onde eles já passaram e enfrentam um novo círculo, a fim de então ele passar de posto. É dito também que os dançarinos que são muito especiais ou muito capazes, eles conseguem até mesmo aprender alguns dons durante essa passagem pelo novo círculo. E aí, Pedro, isso aí é mais sua especialidade, mas toda vez que eu vejo isso e tal, isso me cria um paralelo com as procuras de mago. Sim, exatamente. O lance da procura de mago é um desafio que ele é mental, ele é espiritual, né? Ele não precisa necessariamente ocorrer no mundo físico, embora às vezes faça parte. Mas é basicamente uma jornada espiritual para dentro de si mesmo. Porque o que acontece em mago é que tem o avatar, né? Uhum. O avatar é o seu eu mágico. Ele é você ao mesmo tempo que não é, né? Ele é o motor da sua magia. Então, às vezes, o avatar ele pode ser encarado pelo mago como um espírito obsessor, ou então talvez um anjo da guarda, ou talvez um mago muito particularmente egocêntrico veja o avatar como ele mesmo. Mas isso é importante pelo seguinte: conforme o mago vai crescendo em conhecimento, em entendimento sobre a realidade, o avatar o desafia, né? O propõe uma quebra de paradigma, um desafio grandioso, uma quebra de paradigma para dar um passo adiante. E todo passo adiante em Mago Ascensão é o seguinte: você se liberta um pouco do seu paradigma, você se liberta daquelas ferramentas que você utiliza à medida em que você aprende mais sobre elas. Então, um dos paradoxos do jogo é esse, né? Que você, ao mesmo tempo que se ilumina pelo caminho que você escolheu, né? Pelo paradigma que você iniciou, você se liberta dele também. Uhum. Isso daí acontece também com a dança espiral, né? Porque o que acontece com cada um dos dançarinos da Espiral Negra é que, à medida que eles vão avançando, eles vão deixando de ser só um indivíduo para ser uma das grandes emanações da Wyrm. Né? Uhum. A gente pode lembrar aqui do
do outro quebra do osso sobre a Zizak, ela é um indivíduo, mas ela é um indivíduo totalmente motivado pela besta da guerra. Sim. Então assim, ela é menos autônoma, por assim dizer, como uma pessoa do que outros Garou aí, que não são tão fortes, tão poderosos quanto ela. Ela é mais revisada, né, pela Wyrm. Acho que a gente pode dizer aqui que no final de tudo, ela é a encarnação da Fera da Guerra, né? Sim, então... pelo menos a encarnação Garou, né? Exatamente. Enfim, e aí é interessante que você já começou com essa coisa aí do se conhecer e tal tudo, e esse é justamente o primeiro círculo da espiral. Ela é chamada de a dança da Epifania, ou ainda em latim, porque aqui é assim, porra, vocês vão estar achando o quê? É o Circulus Unus Saltatio Cognitionis, porque, né, tá foda aqui, né, velho? Que tem a porra toda. É um momento em que você dá um salto de cognição, você tem um insight, epifania, sim, né? Que na terminologia de qualquer outro Garou seria chamado de loucura, porque é o que acontece com todos que passam por esse qualquer Garou que for reconhecido como um dançarino da Espiral Negra de verdade, primeiro ele deve sobreviver esse desafio, né? E aí ele sempre começa no escuro, completamente em trevas, e o dançarino ele começa a receber visões. Só que essas visões não são de mundos distantes ou qualquer coisa, não. Elas são verdades, vamos dizer assim, as verdades negras a respeito do próprio dançarino da Espiral Negra. São segredos que foram mantidos ocultos, talvez até mesmo pela sanidade da pessoa. Aquele trauma de infância que você esqueceu e, enfim, você não sabe que ele está lá, mas seu cérebro armazenou em algum lugar, aquilo lhe é revelado para você, então, começar a quebrar a sua própria sanidade, né? E aí, essas revelações, elas vão oferecendo a promessa de uma compreensão futura. Só que primeiro, o dançarino ele tem que superar as suas próprias limitações para poder seguir em frente. A correspondência com dançar o primeiro círculo da espiral é você passar no ritual de passagem Garou. É a sua iniciação no caminho da Wyrm aqui, né? Então, é quando a Zizak dança o primeiro círculo que ela ganha esse nome. É quando ela também desenvolve algumas das loucuras dela. É aqui também que o Nyalk ganha esse nome, porque é o que ele pronuncia ao absorver a própria loucura. No Crônicas do Labirinto Negro, né, é importante lembrar que o Crônica do Labirinto Negro ele é escrito por mãos, em sua maioria, humanas. Ele é como se fosse, um livro de infernalismo ou qualquer coisa do tipo. Então, tem alguns registros, né, aqui no caso, sobre o Lorde de Demburu, da abadia de Felenma. Foi escrito em 1919 e é o cara que ele vai descrevendo com palavras humanas o que acontece nos 9 círculos. E aí, segundo o livro, né, no primeiro círculo da espiral, são os precogita, que são os espíritos que testam o dançarino nesse primeiro círculo. Então eles vão sussurrando e através de sussurros eles despertam a verdade sombria dentro do coração dos dançarinos, né? Criando então assim a Wyrm instintiva, né? O que eles chamam inclusive de Our Father, né? Que é curioso que o tempo inteiro eles vão se referindo ao Wyrm no masculino. E que esse primeiro teste, o valor desse teste, né, é porque só a união com esse instinto, né, com você se entregando então aos instintos, que permite que você alcance os níveis mais profundos do labirinto. Caso você falhe em aceitar a verdade e essa união com o espírito, acontece a desintegração da alma do dançarino, né, que ela é completamente devorada então por esses espíritos. E aí, então, a gente tem, ao fim disso daí, um dançarino da Espiral Negra de posto 1. Quando ele quiser, então, ir pro posto 2, ele dança, então, o segundo círculo, que é a Dança da Fúria. Ultraviolência, né? Ultraviolência, exatamente. Ele se enche de violência, né? Ele se permite atos de violência como nenhum outro Garou jamais poderia fazer. Né? Quando ele está nessa porção do labirinto, ele é rodeado por problemas. E é dito que a única maneira de superar esses problemas é através do frenesi.
Então ele vai ter uma ultraviolência, como você já disse, de maneira completamente psicótica e que vai ser, através disso, funciona como se fosse a chave para seguir adiante e vencer esses desafios. Né? Os espíritos que testam o dançarino são chamados de Infuriati e eles vão dando porrada no cara, de certa maneira, a fim de fazer com que a fúria do seu interior queime, né? E aí esse fogo consome a teia que prende o dançarino, né? Aí, mais uma vez, fazendo esse paralelo que a gente estava falando com a procura. Você vai, através da ultraviolência, o cara vai quebrando, inclusive a moralidade dele também, e vai avançando nas fileiras dos dançarinos da Espiral Negra. Isso. E tem uma ligação direta com o terceiro círculo, né? Porque por um momento ele se descontrola, mas o terceiro círculo é a dança da resistência. Sim. Ele vai ser provado de todas as formas possíveis, não só fisicamente, mas mentalmente, né? Ele vai ser levado a situações de profunda angústia. Vai ter visões, memórias de vidas antepassadas, e, enfim, vai ser levado à beira, né? Isso daí tem que resultar em uma espécie de capacidade mental maior, né? Ele realmente é testado para se tornar mais tolerante a todo tipo de mal que possa sobrevir a ele, tanto de maneira psicológica quanto resistência à radiação, à poluição, às emanações mais físicas da Wave. Sim. É como se ele mostrasse que tudo aquilo que o dançarino já passou hoje, né, até hoje, e incluindo suas vidas anteriores, aquela frase máxima do que o que não me mata me fortalece. Então você vai jogando tudo aquilo para mostrar que o cara ele é mais capaz do que ele era antes. Então ele tem esse salto de qualidade, vamos dizer assim, fazendo com que o dançarino fique então mais forte, né? O que é de se considerar também um paralelo com os Garou, porque, bem, é a partir do terceiro posto que você realmente é alguma coisa, né? Você não começa a tomar no cu direto e tal. O terceiro posto normalmente é quando você vai possuir posições na seita e coisas do tipo. E é através dos espíritos do terceiro círculo, né, que o cara aqui então chama de Invexatores, eles não vão deixar nenhuma dúvida sobre o que é que a Wyrm instintiva que está dentro do dançarino da Espiral Negra quer dele, entendeu? Então ele vai, através dessa resistência, ele vai compreendendo melhor o papel dele, inclusive, né, e se entregando ainda mais, e mais resistente à própria Wyrm, o que é bem curioso, eu acho. O nosso quarto círculo, então, ele passa a ser a dança da astúcia, né? E esse daí, agora a gente tem de fato um chefão, vamos dizer assim, que ele é o guardião do caminho, e ele é um maldito, e para que você o vença, você tem que vencer. Cadê as cabeças? Não fala nada. Mas que para você passar por ele, você deve vencer num teste de raciocínio, né? E aí, inclusive, o dançarino ele deve ser capaz de perverter com sabedoria, né, uma falsa lógica. Nem sempre são desafios tão, vou colocar assim, diretos, como seria, por exemplo, um teste de enigmas entre os portadores da luz. Por mais que os testes de enigmas dos portadores da luz sejam extremamente complicados, eles têm uma determinada lógica. E o dançarino aqui, espera-se que ele perverta qualquer tipo de lógica dentro do teste de raciocínio. Você chega lá nesse maldito e ele pergunta qual o seu nome, qual a sua missão e qual a sua cor favorita. Referência obscura. Referência obscura, mas eu gostaria que muitas pessoas tivessem entendido isso daí. Vamos ver. A função, né, desse círculo é que o Garou, então, ele compreenda todas as complexidades da teia que prendem a Wyrm dentro do mundo. E através disso que ele crie formas que possam oferecer algum tipo de fuga. Cara, eu acho esse momento bem legal, porque esse lance do enigma, ele propõe um salto evolutivo, né, de compreensão, que torna os dançarinos da Espiral Negra menos vilões e mais, assim, algo interessante a ser compreendido. Porque quando você começa a entender, como você disse aí, a extensão da atuação da Weaver no mundo, a gente vê que
a Wyrm é sim o vilão, tudo bem, mas não é tão preto no branco Sim, assim, sim. né? Que existem nuances em toda essa história, e o que eu acho interessante nisso tudo é que no quarto círculo, mais ou menos na metade do caminho, o dançarino da Espiral Negra, ele passa a entender realmente seu papel ali. Aí o fanatismo aqui, ele pode se engrossar ainda mais, porque não é só um fanatismo burro, mas um fanatismo de ter visto a realidade, de ter visto como que é a atuação da Weaver, né? Eu lembro até daquele livro lá, que não tem nada a ver com o assunto aqui, mas o Guia do Mochileiro das Galáxias tem o lance lá de tubo de perspectiva total, que o indivíduo ele vê a perspectiva do universo e vê como ele é pequeno naquela circunstância. Não é exatamente a mesma coisa, mas é como se o dançarino ele entrasse no tubo de perspectiva da Wyrm e visse as coisas de um outro ponto de vista que não encara a Wyrm primariamente como uma entidade só de corrupção, de degradação e, entre aspas, a grande vilã. Existem outras histórias a serem contadas nesse macrocosmos, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Bem acho por aí. Interessante. E se você parar para pensar, isso daí poderia ser, entre aspas, descartado, né? Quando o pessoal escreveu isso aqui, eles tiveram muito a sabedoria de colocar um momento em que o dançarino da Espiral Negra ele tem a sua mente expandida para entender melhor sua própria posição. Acho isso legal. Também, se você for fazer uma análise, é como se no primeiro círculo você se entendesse, o segundo e o terceiro é você se entregando aos seus instintos, de certa maneira, e o quarto é você entendendo o cosmo da coisa, como você mesmo colocou. Né? Exato. A gente passa então pro quinto círculo, que é a dança do combate. Né? Que ele, enfim, aí aqui a gente tem uma coisa mais direta, talvez até mesmo por causa da iminência da guerra. Eu acho esse círculo, particularmente falando, eu acho ele paia, porque, sei lá, eu acho que é um pouco mais do mesmo. Mas aí... Já teve o da violência, né? Exatamente. E aí o dançarino ele tem que superar uma legião de inimigos. É uma batalha épica, meio que simbólica. É mais isso do que, sei lá, uma briga você contra um outro bicho, né? E aí é curioso que muitas vezes o dançarino ele tenta impressionar os seus atacantes, né, os seus inimigos, fazendo uso de violência extrema e da maneira mais imaginativa possível, a fim de mostrar a eles quem que ele realmente é. E que caso ele consiga superar os seus inimigos, né, sem medo, ele então avança no círculo, né, ele termina o círculo, se passa então a ser um dançarino da Espiral Negra de nível de posto 5, o que, né, claro, aumenta bastante as suas habilidades, conhecimento e coisas do tipo. Sabe por que esse círculo não dá tão certo? Porque a gente sempre vai imaginar o círculo como um espaço literal, né, como um estágio de uma descida. Mas olha só, se a gente for só pegar a estrutura narrativa dos círculos, ele faz sentido, né? Porque primeiro você entregue lá no segundo círculo a fúria, depois você tem que passar por um processo de se tornar mais resistente, se tornar mais sábio, né? Compreender o seu papel, e depois que você compreende seu papel, o que você vai fazer? Você vai começar a executar o seu papel, né? Você vai começar a ser um agente do apocalipse, no caso aqui. Então faria muito sentido, depois de você ter passado pelo círculo da astúcia, onde você compreendeu a cosmovisão da Wyrm, que você agora começasse a agir dentro dessa cosmovisão como um general, como um guerreiro, o que for. O foda é que isso daí acontece num local específico, e parece esquisito. Parece que você chega lá e tem um monte de inimigo assim, descartável, esperando você só pra você passar. Mas se o quinto círculo não for compreendido só como uma região geográfica, mas sim como digamos assim, um elo no processo necessário, aí eu acho que fica mais interessante. Se você for no Crônicas do Labirinto, né, eles dizem que os espíritos que testam o dançarino da Espiral Negra no quinto círculo, eles são inimigos terríveis, né, eles têm várias formas, e que eles são adeptos em julgar as fraquezas dos dançarinos. E aí, então, eles se aproveitam, eles exploram
essas fraquezas sem nenhum tipo de piedade ou coisa do tipo. Então, é o cara ser de fato temperado na batalha contra aquilo que ele tem de mais fraco, né? É a criação do, sei lá, do soldado definitivo ou qualquer coisa do tipo. Vale lembrar também que essa habilidade de combate, ela nem sempre ela é tão direta, né? Estratagemas e táticas, essas coisas do tipo, ela também pode fornecer a vitória nesse círculo, vamos dizer assim. Isso mesmo. Beleza. Aí, então, ao final disso daí, a gente tem os dançarinos da Espiral Negra até o posto 5. E a gente passa para os mistérios internos da Espiral Negra, né? São pouquíssimos os lobisomens que conseguem superar esses círculos, né? Então, tanto que a gente não vê muito Garou de posto de... Garou não, Garou também, mas a gente não vê muito dançarino da Espiral Negra de posto acima de 5. Antes que qualquer pessoa fale, os livros, eles, tipo assim, então o meu dançarino da Espiral Negra, ele passou no círculo 6 e no 7, agora ele é um dançarino da Espiral Negra de posto 7. Se você for seguir a lógica anterior, sim, ele é. Só que os livros nunca falaram nada desse tipo, tá bom? Toda a literatura de lobisomem, agora que me vem na cabeça, eu não tô muito doido, você tem o Hakaken, que ele vai até o 9, você tem o número 2, que vai até o 9, e ao final de tudo, no Apocalipse, né, no Last Battle, você tem a Zizak. Mas não tem ninguém que parou no meio do caminho, vamos dizer assim. Aparentemente é uma coisa, ou você dança até o 5º, ou você dança até o 9, sacou? Não tem, assim, eu dancei no 6º e 7º, agora eu sou de posto 6 ou de posto 7. Mesmo porque o círculo 6º, 7º, 8º e 9º, eles estão separados aqui numa categoria que são os mistérios interiores. Então, assim, não é exatamente só a evolução do seu poder, mas é você descobrindo aqueles segredos que estão selecionados só para a cúpula secreta mesmo da Wyrm, né, para os agentes mais fodas. Então, se você for aprender o primeiro, você tem que aprender até o último, senão você não teria sido selecionado, por assim dizer. Sim, sim. Acho que é uma coisa mais ou menos por aí. Eu acho que é aquele lance, né? Todo maçom pode chegar até um nível, mas depois daquele nível você vai se tornar o chefe foda lá. O chefe, o Illuminati lá, não sei das Grão-mestre. Não vou falar de maçonaria aqui não, que eles vão derrubar nosso cast. Que isso, cara. Vamos lá. Bem, a gente chega então ao 6º círculo, que é chamado da Dança da Corrupção. E é aqui que o dançarino ele tem essa noção do eu completamente distorcida através de várias mutações físicas e rupturas mentais, né? Aqui a gente pode imaginar que a identidade do próprio dançarino ela é destruída e ela é reconstruída pela Espiral Negra a fim de refletir algum aspecto da Wyrm. Talvez aqui a Zizak tenha vindo até aqui para se transformar na escolhida da Fera da Guerra. O que ela já era antes. Isso é um pouco esquisito. Sim, eu ia dizer isso. Isso daqui é a realização. Né? Exatamente. Talvez alguma profecia ou qualquer coisa do tipo, porque nos livros, quando ela está no posto 2 ou no posto 3, os livros já trazem esse tipo de coisa. Só que eu imagino que seja aqui que a personalidade dela é completamente desfeita e a Zizak, ela é desfeita, apagada e ela passa a ser um avatar da Fera da Guerra, de certa maneira. Esse avatar muito entre aspas aí, para não confundir com os avatares de fato da Umbra. Essa quebra aqui de personalidade, do físico também do garoto que chega a esse círculo, permite que os vilões sejam 100% vilões. Né? Sim. Que eles são remoldados à maneira da Wyrm. Sim, sim, sim. Não tem por que você ainda ter aqui um garoto vacilante. Isso daí não ia acontecer. Exatamente. No 6º círculo, os espíritos que testam os dançarinos são os Improteani. E, bem, as formas dele e suas funções nunca são conhecidas diretamente, mas só os efeitos que eles causam nos dançarinos, que ele vai percebendo o seu corpo se deformando e coisas do tipo, e apodrecendo, e acontecendo uma transformação que nem sempre é bem-vinda, no sentido de que, tudo bem, ele foi lá e ele buscava aquilo, mas ele não sabia que aquilo ia acontecer. E aí a mente do cara também, ela é destruída e retecida, né, graças a Wyrm instintiva que passa a tomar conta. Então, eu acho que no cast sobre o Dançarino da Espiral Negra, a gente falou que eles costumam ser cada um dedicado a uma cabeça da Hidra. Então eu acho que aqui é o que isso acontece, que a Wyrm instintiva que está dentro dele,
ela, né, já desde o primeiro círculo, ela começa a possuir o corpo e vai montando esse novo vilão, como você mesmo disse, Pedro. E é interessante porque no sétimo círculo é exigido um grande sacrifício, é a dança da lealdade. O Garou, então, ele tem que fazer uma grande demonstração de devoção ao Wyrm, sacrificando talvez sua última parte de elo à humanidade, sua última resquício de sanidade que ainda existia escondido em uma parte da mente dele, ou talvez até mesmo matar um grande amor, parentes, qualquer coisa assim. Uhum. E é interessante, né? Porque mesmo depois de você dançar a dança da corrupção no sexto círculo, talvez o Garou ainda tivesse mantido ali escondida uma parcelazinha de sanidade ou de bondade, mas isso vai ser aniquilado no sétimo círculo, quando você tem que fazer esse grande sacrifício. Justamente guiado pelo espírito que te testa lá, né? Que ele vai fazer com que você execute os atos que até mesmo um dançarino da Espiral Negra vai achar repugnante, porque existe algum tipo de moral, como o Pena mesmo falou naquele cast de número 31. Então aqui já é você se entregando de fato ao inimigo com I maiúsculo. E aí depois a gente chega então no oitavo círculo, que é a dança do paradoxo. Ó, mago aí de novo aí pra você, Pedro. O oitavo círculo, existe um desafio de charadas, né, que é imposto por um maldito de enigmas, e aí o dançarino ele tem que vencer esse cara. O que é curioso é porque qualquer pessoa que vença isso, quando ele sai da Espiral Negra, qualquer tipo de compreensão que ele tenha recebido, né, graças a esse maldito de enigmas, ele é perdido. Então ninguém consegue discutir novamente ou repetir quais foram os mistérios e tal. A maior suspeita dos místicos dos dançarinos da Espiral Negra é que eles falam sobre a verdadeira natureza da tríade, esse círculo. O que eu acho muito curioso é que não rolou, né? A Zizak ela sai quebrando a Espiral Negra, por assim dizer. Mas se você for olhar a ficha dela, ia ser um pouco difícil. Ela deve ter batido nesse maldito até o cara falar a resposta. Interessante que outra pessoa que a gente sabe que pelo menos passou perto desse oitavo círculo aí é o Portador da Luz lá, né? Mas ele também vai. Antônio, ele também vai no encalço dela. Ele também vai de outra forma, né? No encalço dela também. Sim. Ele não precisa responder, né? Ele vê tudo, mas ele. Mas estava aí um cara pra responder ele, né? Sim. Eu não me lembro, mas eu acho que ele não interfere em nada, não. No nono círculo tem certeza, mas até lá, se não me engano, ele não interfere em nada. Acho que ele é só um espectador. Só vai fazendo sombra, né? Aquela parada lá, como é que no Discovery eles falam? Eu sou um espectador, qualquer coisa. Fica só. Não sei o que é, não. Mas, enfim. Aí, no oitavo círculo, né, o espírito que testa o dançarino é o Enigmator. E é um dos malditos mais antigos, né, que primeiro vieram para a sombra da Wyrm, para elevar a Wyrm em sua própria autoconsciência. Então, esse maldito ele é responsável por muito, vou colocar aqui muito entre aspas aqui, mas depois que a Wyrm é presa, ele é o responsável por dar consciência ao Wyrm. Então, você vê que o maldito, de certa forma, ele não foi talvez tenha sido a Wyrm que tenha gerado ele, mas não propositalmente ou qualquer coisa do tipo. Ele é amassando o Éden da Wyrm lá. É uma manifestação natural. Sim. O cara brotou. E é dito que não há nenhum tipo de estudo prévio que você possa fazer ou qualquer coisa do tipo para poder vencer o Enigmator, no caso, então. E aí, finalmente, a gente chega no nono círculo, a dança da enganação, que eu traduzi assim, mas eu não gosto. Eu teria colocado agora, pensando, a dança da falácia. Eu acho que é mais legal, mas aí agora já está traduzido, vocês ficam com essa porra desse termo aí que eu usei. Mas, beleza. No coração, né, dos mistérios interiores, né, eles vão então contemplar a face verdadeira da Wyrm. E que aí existem debates sobre se seria a Wyrm de fato que foi aprisionada pelo Weaver, ou se essa daí seria a Wyrm do equilíbrio, a Wyrm primordial. Mas, vamos lá. Tem algumas crenças de que o dançarino no nono círculo ele deve se tornar o Wyrm, de certa maneira,
e que essa revelação da verdadeira forma da Wyrm ela é rapidamente esquecida. Isso não é foda? Eu acho fantástico. Isso é foda demais, cara. Eu acho isso foda. O cara, ele não vai visitar a Wyrm, trocar uma ideia ou interagir com ela, ele vai lá se torná-la. Porra, isso é muito foda. Sim, eu acho bem foda. Se torná-la eu acho que nem existe, mas enfim, mas eu acho isso muito legal, porque no nono círculo do inferno, segundo o Dante Alighieri, tá lá Lúcifer e é o círculo dos traidores. Judas também. E tem Judas, pois é. Lá só estão os traidores, então uma vez que você tá lá, você é a mesma coisa que o próprio Lúcifer. Tá lá porque traiu Deus. Mesma coisa aqui. Você tá no nono círculo para se tornar o Wyrm e ser ela um pouco. Pelo menos nesse momento de revelação. Nesse círculo aí, a gente já falou, mas eu vou voltar a citar, que só 3, então, Garou, eles passaram por esse ordalho, né? O Hakaken, o número 2 é Zizak. É curioso, porque os livros dizem que o Hakaken e o número 2, eles foram incapazes de solucionar esse enigma, então eles são amaldiçoados. O número 2 ele vira o governante de Malfez e o Hakaken ele vira um totem da Wyrm. Mas a Zizak, graças ao Antonini, ela acaba conseguindo fazer isso e ela liberta a Wyrm. E aí, ao libertar a Wyrm vem destruindo tudo. Então ela seria a primeira Garou que, de fato, cumpre com o nono círculo. E aí isso junta com o que dizem com o que é falado na crônica do Espiral Negra, na crônica do Labirinto Negro, desculpa. Que é o seguinte, ele é o último teste, né? E aí o que acontece é o seguinte, que você enfrenta então, né? Você contempla a verdade do Vermiculum, que segundo esse livro, eles chamam de Little Wyrm, né? Que seria tipo uma sombra da verdadeira Wyrm do equilíbrio, né? Porque uma vez que ela já foi consumida e tal, tudo. E aí, esse teste ele vai resultar em apenas um dos vencedores, né? Apenas um dos envolvidos no desafio, seja o dançarino ou o próprio Vermicum, ele vai emergir como um completo e, enfim, perfeito, ele vai sair do labirinto. E aí, então, você acaba fechando isso daí, falando que o número 2 e o Hakaken, eles não conseguem, porque eles não saem, mas a Zizak sim, né? Uhum. Ela sai junto com a própria Wyrm, difere um pouco aí, mas aí eu acho que é uma questão mais metafórica da coisa, porque ela passa a ser a Wyrm de fato. Tem também o fato de que isso é escrito por mãos humanas, né? O Crônica do Labirinto Negro. Mas, então ela sai de lá sendo a Wyrm, ou pelo menos momentaneamente. Eu diria que ela sai sendo a besta da guerra. É provável. O que acontece é o seguinte, eu acho que ela vai passando pelas cabeças da Hydra, porque ela vai viajando pelos cosmos e destruindo tudo e coisas do tipo. Então, só no último Cairn, aqui na Terra mesmo, onde ela luta com o Aldrich, que é de fato uma personificação da Fera da Guerra, entendeu? De resto, acho que você pode entender como ela vai devorando a alma dos Celestinos ou ela vai corrompendo o resto do mundo. Uhum. Eu só tô falando assim, como ela sempre foi uma personagem voltada pra essa cabeça da Hydra, faria sentido que ao se tornar a Wyrm, ela se tornasse especificamente essa cabeça. Uhum. Né? E logicamente faz todo sentido que ela tenha se tornado a Wyrm, seja só a besta da guerra ou todas as cabeças da Hydra, durante o apocalipse, porque ela é a escolhida da besta da guerra. Então é lógico que ela teria essa revelação final do nono círculo durante o apocalipse, sim. Né? Então é isso daí, essa foi a nossa jornada pelos 9 círculos da Espiral Negra. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro bloco completamente da Wyrm aí do GarouCast. Agora, ritual de purificação, né, Pedro? Próxima parada, Erebor. Exatamente. Pedro, muito obrigado aí, você. Valeu, cara. Um abraço a todo mundo. Valeu aí a todos os ouvintes. Mande suas contribuições pra gente em naçãogarou@yahoo.com.br. E nos vemos na próxima então, galera. Valeu aí, um wave de despedida pra todo mundo. Obrigado.